E aí, pessoal, esse aqui é o quarto podcast, exatamente, o Guilherme que está me complementando, sobre, na verdade, estude na Rússia mesmo, sabe? Como que funciona a aplicação para estudar lá e coisa assim. E a gente vai falar tudo que a gente sabe sobre isso para vocês. Eu sou o Pedro e a minha college da Rússia ainda nem começou. Fala, rapaziada, eu sou o Guilherme e partiu Rússia, hein? Salve, que é o Catela e tudo dando certo esse ano, tamo lá. Rapaziada, o podcast de hoje vai ser mais voltado sobre a sua aplicação para você, estudante juvenil que quer estudar lá fora, ou até mesmo você, estudante sem nada. Mas até mesmo para você que quer estudar fora do país, a gente vai estar falando um pouco sobre o processo para aplicar para a Rússia. E desde o site, a criação de college, a gente vai dar uma passadinha por cima de tudo para vocês verem. Beleza, a gente agora vai começar a falar sobre como funciona essa aplicação, todo esse processo, porque não é tipo um Enem que a gente tem no Brasil, funciona muito diferente. Rapaziada, a gente vai primeiro começar falando por cima. Uma curiosidade legal é que nós do Instituto Van Ven, a gente tá com uma parceria direta com o próprio governo da Rússia e a gente conseguiu a parceria através de muito esforço, né? Foi muito projeto, o pessoal foi trabalhando e agora a gente conseguiu o reconhecimento da agência já faz algum tempo e daí surgiu a ideia do nosso podcast também, pra gente continuar trabalhando junto. E como o Guilherme disse, esse reconhecimento dos projetos, ele veio até mesmo por conta dos eventos que a gente fez, né? Porque a gente já tinha dito no primeiro podcast, a gente tinha feito vários eventos, a gente conseguiu fazer um livro, a gente conseguiu ter bastante mídia nas redes sociais. Então, a gente conseguiu essa parceria com o governo por conta desses marcos que a gente fez no nosso projeto. E a gente tem essa parceria e a gente quer divulgar, assim como o governo da Rússia aqui no Brasil quer, a gente quer divulgar essas oportunidades que tem na Rússia. A gente, inclusive, começou a nossa história com o governo russo com o antigo diplomata aqui no Brasil, o Konstantin. Aí hoje, atualmente, ele já saiu da posição, atualmente é o Dmitry, e a gente conversou com ele também, teve todo o processo. E já vai fazer já cerca de alguns anos daqui a pouco, né? Desde o começo de tudo. Sim, bastante tempo. Desde o começo lá, um pouco antes de 2018. Em teoria já fazem 2 anos. Em teoria já faz 2 anos. Mas na prática, né, o tempo de preparação, a gente pensa no que ia fazer, porque bastante tempo. Quem quiser saber mais sobre o início do projeto, vai lá no primeiro podcast que a gente já comentou sobre isso. Sim, se você estiver vendo no YouTube, o card provavelmente está aqui em cima e do Spotify é só procurar na lista. Sim, a gente tem bastante coisa no Instagram também, se vocês quiserem ver no site do projeto, não só esse projeto como dos outros, e lá conta um pouco do início de tudo, da onde a gente foi tirando essa ideia, dos antigos estudantes que já foram para lá com a ajuda do projeto também. Beleza, e agora a gente vai falar no que é dividido esse processo todo. Tem um site específico que vai te ajudar a você estudar na Rússia, que o nome do site agora é Future in Russia. Porque mudou, né? Porque antes era um outro site. Antes, isso foi inclusive algo que mudou agora em fevereiro, se eu não me engano. Eu descobri isso numa madrugada pesquisando num site da universidade. O site do ano passado era o Russia Study. Para quem conhece o processo curso deve estar familiarizado com isso, mas houve algumas mudanças e atualmente o site oficial para poder fazer a aplicação é o Future in Russia. Mas calma, se você não conhece essas coisas de site, porque normalmente quando você vai aplicar para um país, você tem um site onde você faz a sua college list, que a gente vai explicar aqui, você aplica por lá, vocês conversam com a universidade por lá. Então não é uma prova que você vai fazer, é uma aplicação para ver se você vai passar ou não. E esse site serve para isso. Rapaziada, diferente de um Enem, como seria ou uma prova para uma universidade específica, quando você quer estudar fora, é um processo complexo que você vai desde o momento de escolher o seu país
até o momento como documentação, tradução de documentos, coisa que a gente vai falar mais pra frente desse podcast. Sim. Mas uma curiosidade é que, assim como na Rússia, diversos países existem sites para aplicar para ela. Eu não tenho ideia se todos os países possuem, mas a maioria, se você procurar por Study In e o nome do país em inglês, geralmente você encontra. Muito provavelmente vai ter. É meio que parece uma regra internacional que tem Study In e todos os países têm. No Brasil tem, se você for pesquisar, você nem sabe que existe. Tem Study In no Brasil. Tem Study In... Não, né? Nos Estados Unidos não é Study In, né? Nos Estados Unidos é outro nome, do que chama 6, se não me engano, não tem? Tem o Big Future, Big Future, Big Future. Tem o Common App também. Common App, Isso a gente não é da nossa jurisdição no momento, né? Mas tem outros também. Tem no Brasil, tem um exemplo, Azerbaijão, tem Study In, tem da Turquia, tem da Estônia, da Letônia, Lituânia. Mas o que a gente vai colocar aqui pra Rússia, a gente vai mostrar pra vocês como é que funciona esse processo. Então, esse site, basicamente, quando você entra no site, você tem que fazer um cadastro. Você tem que registrar, você tem que colocar o seu e-mail, como se fosse qualquer site, coisa de emprego, coisa assim. Depois disso, você pode ir no site e procurar por programas, quando você cria a sua conta. E nesses programas, vai estar na aba de cima, nesses programas vão ter várias universidades. E você pode fazer meio que... Vai ter um filtro do lado dessas universidades em que você pode escolher o seu curso, escolher talvez o lugar que você vai ficar. Você quer ficar em Moscou, você quer uma universidade específica em Moscou com arquitetura, por exemplo. E vai dar várias universidades lá em Moscou que tem arquitetura. Rapaziada, o site é mais uma forma de você se organizar melhor para você estar podendo escolher os países. E dentro do site vai ter diversas informações, assim como o Pedro falou. Vai ter informações tipo da localidade, se essa faculdade cobre bolsa, o tipo de bolsa que ela cobre. Vai estar bastante informação que você, estudante, você vai ter que estar bastante atento também. Desde a localidade da universidade, os preços da anuidade, por conta que geralmente elas têm um preço por ano que você paga, até é bom pesquisar também uma coisa a mais. Você pesquisar o custo de vida da cidade. Isso é algo à parte que você poderia fazer. Você tem que se planejar, querendo ou não. Uma coisa, o novo site ainda está terminando de fazer algumas coisas, mas qualquer informação, tente às vezes procurar também pelo site da própria universidade. Às vezes fornece muitas informações ou então manda um e-mail. O site do antigo Rússia Story, eu creio que ainda tem algumas informações. E o legal de comentar, uma coisa que a gente até falando sobre o podcast As Curiosidades, é que eles são atenciosos no e-mail, só que é engraçado que eles gostam que você seja bem direto no e-mail. Tem que ser, você pergunta exatamente o que você quer. Senão, se não ficar meio ambíguo, ele vai mandar, eu não entendi, dá pra você repetir? Foi o que aconteceu comigo, eu mandei um e-mail para uma universidade e uma das perguntas eles não haviam entendido. No e-mail eles estão respondendo certinho e na pergunta que eles não responderam eles falaram, não entendi, eu creio que seja isso. E pediram para eu mandar a resposta de novo para saber se era mesmo isso que eu queria saber. E é importante que mande em português, não, em inglês, não em português, porque se você mandar em português eles vão falar, por favor, mande em inglês, eu não entendo a sua língua, basicamente isso. Os cursos são diretos, fazendo isso aí é verdade, uma característica deles curiosa. E nesse site você vai ver essas universidades, qual o seu curso, como que é, e no seu perfil você vai ter coisas para preencher. Querendo ou não, você vai ter que colocar seu nome de família, o seu nome comum, o seu primeiro nome, coisas assim. E depois você vai ter... Por onde você vai fazer a aplicação no próprio site mesmo. Vai ter preenchimento de dados comuns como dados de endereço, contatos, informações pessoais que eu vou comentar para você. Coisas relacionadas, por exemplo, a outras pessoas com quem a gente possa entrar em contato, informações do passaporte, que é muito importante, além de informações de educação, sobre onde você estudou, quando você se formou, se você já se formou, são informações básicas de qualquer estudante. Sim, vai ter uma checklist também, basicamente, porque você vai ter que mandar coisas e o site vai mostrar para você, você já fez isso, você já fez isso, tanta coisa que você fez que vão incluir nesse todo dessa aplicação. O site vai mostrar para você como você está indo na aplicação, se está tudo certo, coisa assim. Rapaziada, porque o site é uma forma de você se organizar melhor. Além de você ter anotadinho onde você quer ir e tudo mais, vai ter essa checklist onde você vai poder favoritar as universidades, saber mais sobre elas, que isso vai te ajudar, é uma forma de simplificar a sua vida. Desde você poder filtrar o tipo de universidade, até você conseguir ver as deadlines, os prazos que você tem que entregar as coisas.
por conta que é algo como o Catela. Ele vai ter que entregar alguma coisa já daqui a pouco, em março. Olhando o site, eu entrego dia 30 de março, eu já entrego o documento, ou seja, eu estou correndo lascado, desesperado. correndo atrás do documento. Tem que ter documento, tem que ter um monte de coisa, gente. Porque o processo ele abriu e eu fui olhando o processo, eu não sabia que tinha mudado o site mudou, eu fui olhando atrás, eu fui correndo, eu via pouco tempo sobre a deadline, então tipo, estou indo atrás, ainda tenho tempo, então a maioria dos documentos eu já tenho, um ou outro que eu não tenho, mas eu já estou correndo atrás de tudo. Então aqui vai um aviso crucial, sempre olhem as deadlines e façam tudo antes do tempo limite, porque senão atrasa tudo e pode acabar ferrando com a sua aplicação. E isso sobre entregar os documentos, pessoal, não é só pegar uma cópia do documento e entregar. Isso vai dar mais variados problemas, desde a tradução, por conta que você não vai mandar o documento em português, e outra, você não vai mandar o documento só dando aquela Google Translate e manda pra Mas eles. esse negócio tem duas fases, né? Porque você tem que mandar o documento no comum e depois o momento traduzido, é um negócio assim? Isso aí. Uhum. Na primeira fase, a gente manda com o documento em português, se você vai lá tirar o campo autenticado e tudo mais. E no segundo momento, eles vão pedir o documento traduzido para você. Isso tudo vai estar no e site. apostilados em AIA. Isso tudo vai ter um negócio no site. E essas informações também estão em outros posts do Instagram. Se tiver curiosidade, pode procurar lá. É porque tem que ter meio que um tradutor certo pro documento, É uma assim, tradução né? juramentada que eles pedem. Mas isso a gente vai falar depois, agora a gente vai começar da college list mesmo. E... Tá? E o que seria a college? Para qualquer país que você tem vontade de aplicar, para qualquer universidade, você tem que fazer esse processo para você se organizar melhor. A college, por exemplo, se você escolhe a Rússia, é recomendado que você escolha de 1 a 5, de 1 a 6 universidades do país e você divida por algumas características, como você separa o nome da universidade, o programa que você quer fazer, o preço da anuidade, porque é importante você saber quanto você vai ter que pagar por ano. Você tem que checar também o tipo de bolsa, porque nem sempre as universidades todas oferecem bolsa. Você tem que checar também qual é a disponibilidade de bolsas, porque para a Rússia eles disponibilizam bolsas específicas para cada país. Então suponha que tem tanto número de bolsas disponíveis para estudantes brasileiros. Então você tem que estar atento a isso também, à universidade. E vai desde o preço da anuidade, da acomodação, você tem que ver se a universidade ela pode ou não te dar um alojamento, geralmente no campus, essas coisas. Então é bastante coisa você ficar atento. É um processo demorado, mas vai ser gratificante depois que você conseguir terminar tudo. Na college list, né? Uhum. Indo para a segunda parte, durante o processo da aplicação do negócio, do site, ele vai pedir várias informações, como por exemplo, que línguas que você fala. Normalmente já preenche uma que é o russo. Se você falar russo, você vai ter que colocar qual que é o meu nível de fluência no russo, se eu sou fluente, se eu sou intermediário, se eu sou iniciante. E aí vem um detalhe, você vai ter que comprovar o seu nível. E isso vem na parte da documentação, tem um espaço específico para dizer, para você colocar um teste de russo que você fez. Aí você coloca as outras línguas que você fala. Por exemplo, a gente que é do Brasil, por exemplo, eu vou lá em línguas, eu coloco que eu faço português, lembrando que o site está todo em inglês, e eu coloco que eu sou nativo. Aí, por exemplo, eu falo inglês, eu coloco meu nível de inglês. E assim vai. No site tem um lugar específico para você colocar Olimpíadas. Se você participa de Olimpíadas, se você ganhou Olimpíadas, elas contam bastante na sua aplicação. Assim como também projetos voluntários contam muito pontos. Esses documentos são separados no doc, é isso? Eles são separados depois, e tem um espaço específico para você colocar o documento no site. Uhum. Aí você vai lá e você faz o upload do documento. E ele vai ficar lá e depois você, se precisar da tradução, você vai dar um upload da tradução também. Inclusive, esses documentos também, eles batem direto sobre a sua criação de um portfólio, que é um link importante que a gente tem que destacar. Que basicamente, essas informações que o site pedem, eles pedem de uma forma mais resumida, assim, mas é muito importante a criação de um portfólio para você falar quem você é. E do portfólio das mais variadas formas, por conta que é algo pessoal, desde a capa até o conteúdo, vai ser uma forma de demonstrar para a universidade quem é você. Se você é uma pessoa que quer fazer design, arquitetura, tipo o Pedro, ele tem vontade de fazer algo relacionado a isso. Sim, eu tenho vontade de fazer arquitetura, e na Rússia, pra mim, eu vejo que a arquitetura é muito bonita, e por isso tenho muita vontade de ir pra lá também, assim como outros países. Mas, se alguém que não tá pegando até agora, a gente tá falando basicamente das coisas que você precisa para montar a sua aplicação pra lá. A gente já falou da college list, que é uma coisa que você precisa montar, porque você não pode pegar a universidade aleatória e ir.
né? Que o Bruno tinha Sim. falado. Você tem que montar vários documentos, o Catela tinha falado de Olimpíada, coisa assim, você tem que ficar montando essas coisas, você tem que fazer portfólio, você tem que fazer várias coisas ainda que a gente vai falar. Então essas coisas são muito importantes, é bom quem tá ouvindo anotar, né? Se for fazer uma coisa pra você. Só falando um pouco por cima do portfólio de novo, que a gente pode aprofundar futuramente num podcast só sobre o portfólio, ele vai ser dividido em algumas áreas que, inclusive, são algumas mesmas áreas que apresentam dentro do próprio site, mas ele vai ser mais preciso. Nele você vai fazer uma capa que diz respeito sobre você, do que você quer fazer. Você vai também apresentar quem é você, você vai falar quem você é para as universidades, para elas te conhecerem. Mostrar quem você é no portfólio. Sim, é algo bem individual, algo para você se aproximar como pessoa. Além do portfólio da Quadrich, tem essays, tem Cartas de recomendação e motivação, tem exame, né, de HIV que você tem que fazer. Sim, é um exame importante. Aqui vai um adendo, muitas pessoas podem acabar não gostando, mas indivíduos soropositivos, que são indivíduos que possuem AIDS, eles não entram na Rússia. Então você precisa, É uma coisa você precisa fazer um exame e pegar um atestado documentando que você não tem, e você deve colocar isso nos seus documentos. Isso é um documento obrigatório, assim como todos os outros exames que eles pedem, como um exame médico, um exame psicológico e também eles vão pedir atestados normalmente. Você faz o exame, você vai no médico e vai fazer um atestado dizendo que você não tem tudo mais. Você vai lá no cartório, faz a cópia autenticada, escaneia e coloca o arquivo dentro do site. Assim como todos os documentos. Histórico escolar vai ser importante, diploma. Se a sua escola tem diploma ou certificado de conclusão, é bom você colocar também com reconhecimento de firma e tudo mais. Tem todo um processo para você colocar o documento. Não pode só pegar, escanear e colocar. Não dá. Inclusive o Catela está terminando o portfólio dele, já eu e o Pedro a gente ainda está mais no começo, mas a gente já passou por diversas etapas, desde quem sou eu, também tem a parte muito importante que seria os projetos voluntários, inclusive esse é o Podkovsky do Projeto Estude na Rússia, é um projeto voluntário, e essas partes agregam valor para você como estudante internacional. É muito importante mesmo, ainda mais quando você consegue se dedicar tanto que você consegue reconhecimento de alguém grande. Isso é muito gratificante para todo mundo. E vai desde projetos voluntários a extracurriculares, como por exemplo o Catela, ele fez alguns anos de artes marciais e ele treinou, deu aula para crianças, e isso conta bastante também. Aí vem uma parte importante. No nosso site de aplicação existe uma parte onde você vai colocar apenas sobre as suas conquistas de esporte. Eu, por exemplo, como o Guilherme falou, eu faço taekwondo, eu tenho duas conquistas. Uma eu ganhei uma medalha de ouro no campeonato e outra foi a minha conquista da faixa preta. Então eu coloco no site, vai ter as informações dizendo, vai lá, nos esportes, qual foi o esporte que você fez, qual foi a conquista que você fez, qual foi o ano que você conseguiu essa conquista. Então é uma parte direcionada apenas para esportes. E logo depois vai ter uma parte para você colocar informações a mais sobre outras coisas que você conquistou. Você conquistou um outro campeonato diferente que não dá para colocar aqui, ou coisa do tipo. Você vai ter um espaço específico para você colocar lá o que você conseguiu e tudo mais. Um exemplo também são conquistas acadêmicas. Por exemplo, eu tive um artigo aprovado numa feira de artigos aqui na minha cidade, em São José dos Campos. E ele é uma feira organizada onde separa alguns artigos por regiões que passam por um processo, e as pessoas da organização da feira analisam, e se seu artigo é válido, você vai para essa feira, você apresenta e é verificado no final. Isso conta como conquista acadêmica, desde você participar das Olimpíadas, como Olimpíadas de Matemática, tipo o OBMEP no Brasil, ou tipo os outros tipos de Olimpíadas, são conquistas acadêmicas. E até outras coisas, algumas escolas têm trabalhos de conclusão de curso, o próprio TCC, e varia das suas conquistas. Isso você pode colocar como extracurriculares. Ou até mesmo aulas diferentes que você faz, algumas atividades diferentes que você acha que impactou você, mudou você como pessoa, e você acha importante colocar no seu portfólio. E você que achou que a gente não ia falar das essays que eu tinha falado antes, a gente vai falar, tá? Porque a gente vai falar, a gente não prestou atenção. Porque é basicamente assim, você tem que fazer essas. O que são essas de recomendação, né? O Gatelo pode explicar um pouco. Cartas de recomendação. Essas são cartas, mas pode falar. As cartas de recomendação são cartas que são feitas por professores, que elas vão dizer sobre a visão do professor sobre você. Vai mostrar, o professor vai dizer o porquê que aquela universidade, o porquê o escritório de admissão ele deveria aprovar você. Por que você merece aquela bolsa, por que você merece estar naquela universidade. O professor vai dizer tudo que ele enxerga sobre você e dizendo por que você, como aluno, merece estar lá.
além da segunda carta, normalmente eles pedem 2 a 3 cartas de recomendação, além da outra carta necessária, que é uma das mais importantes, que é a carta de motivação. Essa eu vou falar um pouco. O Guilherme quer falar uma coisa antes? Eu só ia... Fala, meu! Eu só ia passar por cima aqui, antes que o Pedro me agrida, que você pode pegar cartas de recomendações de seus professores, coordenadores, seu diretor, é bem importante, e outras pessoas de cargos importantes também na sua vida. Tipo, vamos supor que você gosta muito de uma professora lá da sua escola. E ela gosta muito de você simpatiza com ela. Você pede, professor, quero uma carta. Sim, mas claro que se você consegue uma carta de alguém com bastante influência, vai ser algo bem diferente. Vamos supor, você consegue uma carta do Dimitri, que a gente tava falando, que é o consulado atual. Que é do consulado aqui. Só um exemplo. Mas é tipo muito peso, porque o cara trabalha lá no governo. Ele é consulado no Brasil, então, cara... Se você conseguir... Ótimo. Parabéns, mas se não conseguir também não é horrível, entendeu? Mas conseguir, fala com a gente, eu quero também. Quero também. Então, agora vamos voltar para a carta de motivação, que essa eu acho que é a que pega e tem em todos os países. Sim. Você tem que mandar uma carta assim. Mas a Rússia é um pouco diferente. Na Rússia você tem que falar por que você quer ir para a Rússia. E qual a sua motivação disso. Porque vamos supor, nossa, você quer ir para a Rússia. Por exemplo, você quer muito ir pra você quer estudar fora, porque o sonho de estudar fora. Isso é realmente possível, gente. Tá dando prova pra você que é possível. Então, por que você quer ir pra lá? Qual que é a sua motivação pra isso? O que te leva a isso? Por exemplo, o nosso projeto, ele mostrou pra gente como a Rússia era. Então, a gente pode colocar isso no nosso carta de motivação. Mas agora você, o que a Rússia toca em você e o que faz você querer ir pra lá? É assim que você vai escrever a sua carta de motivação. Como escrever isso, você provavelmente encontra na internet como modelo, coisa assim, mas é uma coisa muito pessoal sua e é mais um storytelling que se chama, né? Basicamente é puro storytelling, por conta que um exemplo pra gente, alunos brasileiros, a gente está acostumado com uma estrutura de redação fixa. Por exemplo, mesmo o Enem, que ele tem um processo, as pessoas que forem avaliar, elas vão estar esperando que você siga um molde. Sim, que não é storytelling. Sim, é um molde totalmente que vai desde a construção dos parágrafos, cada um possui um sentido. Já na S é totalmente diferente, é outro viés. É bem pessoal. E é bem difícil, às vezes, você se adaptar a isso, porque é todo um processo de você praticar e meio que conseguir pensar fora da caixa, do molde que a gente aprende desde pequeno. Porque você vai ter que falar alguma coisa, um exemplo de você de vida mesmo. É muito importante, eles gostam muito que você coloque exemplos de superação. Você vai estar criando uma história sua, você vai estar demonstrando todo o processo que você passou e o porquê que você quer estar lá. De novo, galera, não fica pensando em coisa de Enem, que é tudo igual. É bem diferente o processo internacional. Agora, vocês viram que a gente falou de alguns documentos. Eu vou passar por cima aqui em todos os documentos que eles pedem, para vocês terem noção do quanto são muitos documentos. Mas são extremamente importantes para a sua aplicação. Documento de educação, é o seu histórico escolar e um diploma ou um certificado de conclusão do ensino médio, que foi no meu caso. Tem que ter, e normalmente eles vão ser pedidos a tradução, então se prepare. Detalhe, é caro traduzir e é caro apostilar. De novo, não é só Google Tradutor, você tem que ter um tradutor oficial. Tem que ir no tradutor, que ele faz a tradução juramentado, que normalmente no próprio site eles indicam. Mas você tem que achar um tradutor de russo juramentado para fazer essa tradução para você poder colocar na parte do site onde você tem que colocar. Resumindo, é uma treta, mas vale a pena. Outro documento que tem que colocar é que tem que traduzir o passaporte. Então, aviso, tenha um passaporte. Não deixe de fazer de uma hora. Porque passaporte é coisa pra você vai falar como? É demorado. Em alguns lugares demora. O meu passaporte ficou pronto em uma semana, mas você tem normalmente às vezes até 3 meses para pegar. Então não deixa para a última hora, já faça um passaporte. Aproveita que hoje em dia o limite a validade do passaporte é de 10 anos. Além de que tem que calcular a passagem. A passagem também é uma coisa cara. A passagem é a mais cara de todos a sua aplicação. Pra falar a verdade, qualquer tipo de aplicação é caro. Você vai ter que colocar algum dinheiro. Porém, saúde. Porém, na aplicação da Rússia, o mais caro é a passagem. O preço da passagem normalmente ia ser metade de toda a sua aplicação. Porque a Rússia é uma coisa muito barata. Então o que vai custar pra você é a passagem que você vai comprar aqui no Brasil.
E essas coisas você comprar aqui. Porque você, quando você for pra lá, você não vai pagar muito nas coisas, basicamente. Porque a moeda lá, nosso real é muito valorizado lá. Porque a moeda lá é mais baixa. Se eu não me engano, R$1 tá em torno de 16 rublos. É muita coisa. E você às vezes recebe dinheiro até mesmo da faculdade de vez em quando, se você conseguir. Algumas faculdades bancam com umas certas despesas. Então, relativamente, o real ele consegue sustentar bem lá, diferente em comparação ao dólar, que hoje está quase nas casas dos 4,40 centavos. E lá você consegue se manter com um preço, às vezes é mais fácil se manter lá do que aqui, dependendo da cidade. Mas não esqueça que Moscou, como é uma cidade, a capital da Rússia, ainda vai ter coisas caras. Então não pense que vai ser muito barato. Então é melhor tomar cuidado também, guardar um dinheiro. Detalhe, o custo de vida na Rússia chega em torno de R$1.000, R$1.000 e poucos por mês. Isso em Moscou, que é uma das mais caras. Outras cidades tendem a ser mais barato. Então, tipo, não se preocupa tanto assim. Tem universidades que a bolsa do governo russo ela cobra sua anuidade. Existem faculdades que dão uma bolsa de dormitório, bolsa de transporte, mas isso é resolvido com a faculdade se você... Quanto que é o custo de vida na Rússia? Em torno de R$1.000. Por mês? Por mês. É bem baixo comparado aqui, por conta que R$1.000 pra uma pessoa, tipo, em São José não é. Não, aqui precisa de R$1.000. Tem gente Quase que tem estudante lá que sobrevive com 500 e aí trabalha lá. Então, ainda mais se você conseguir um visto de trabalho, pra você poder trabalhar lá, vai, tipo, ajudar muito você a viver lá. Então, é todo um processo. E levando uma coisa em conta, que é muito importante, sobre os documentos. Você tem que ficar muito atento sobre a autenticação dos documentos a tempo. Por conta que um caso que aconteceu específico aqui com um dos alunos nossos, por conta de um erro, um atraso da pessoa que iria traduzir, ele perdeu uma das deadlines. Isso aí era para os Estados Unidos ainda, é muito mais treta. E assim ele teve que acabar esperando até a próxima vez que abrir novamente para ele estar enviando esses documentos. Continuando com a parte de documentos, existe um campo que ele pede para você colocar documentos para qualificação. Esses documentos eles não são pedidos por todas as faculdades, são alguns cursos que pedem, como por exemplo curso de artes, parte de música, eles pedem a faculdade vai pedir um teste a mais para você fazer. Você vai ter que mandar e vai ter que colocar ali para eles poderem olhar. O que, por exemplo, quase aconteceu com um erro com um dos alunos que passou na Rússia que acho que esqueceu de mandar. Eu não sei. Mandou o quê? Esqueci de mandar o quê? O Rock ele não mandou o negócio. O Rock nem tem Moscou, ele tá lá Em Sibéria. Se for treta, tira essa parte que eu falei do Rock. Mas mesmo assim, existe um espaço onde você tem que colocar um teste dizendo que você fez, um teste que a faculdade vai pedir. Normalmente cursos de música, artes e tudo mais, design, eles vão pedir um teste. Outro documento, isso é mais para quem às vezes tem um parente que é russo, é o documento de compatriota. Às vezes ou então você é um russo que mora fora e tudo mais, eles vão pedir um documento comprovando que você é compatriota. Mas eu acho que para quem é brasileiro não entra no caso. Outro documento é confirmação de língua russa. Se você fala russo e você colocar lá na parte de línguas que você fala russo, você tem que colocar um documento que comprove que você fala russo. E tem um espaço específico só para esse documento. Cada documento tem um espacinho específico. Certificado de AIDS, que já foi falado, e é obrigatório. Certificado médico, também é obrigatório, você tem que colocar. Gente, a informação atualizada custo de vida na Rússia é uns R$400. Nossa, eu pensei que era mais. É uns R$400, só pra vocês terem noção. 2011. É atualizado. Não, mas eu conversei com um cara que mora em Vladivostok, ele paga 1.100. Sério? Vladivostok? Então deve estar mais caro, né? Por causa do real dos Vladivostok tem um custo parecido com o Moscou. 8 anos. Atualizadíssimo. E tem uma parte dos documentos que está escrito assim, outros documentos. O que eu coloco nesses outros documentos? É ali que vai, por exemplo, que eu coloquei o Enem. O resultado do Enem ajuda bastante, que isso mostra que você tem uma nota boa. Seu portfólio, seus certificados, tudo que for outro documento que seja importante para a explicação, você vai colocar nesse espaço. E além de tudo isso, vai ter um negócio chamado Signed Application. Eles vão mandar um papel para você, se eu não me engano, para você preencher e tudo mais para fazer o processo de aplicação. E daí vai ter um espaço específico para colocar ele. E novamente o portfólio aparece aí, ele ataca novamente, porque realmente, pessoal, é uma parte muito importante. Então não é um processo que você faz de uma noite para outra, a não ser que você seja muito bom, mas é todo um processo que você vai ter que selecionar a sua faculdade, criar o seu portfólio. Então mostra uma certa
vontade da universidade de saber quem é você. E não pense que isso vai ser simples por conta que você tem que preencher muita coisa. Então é bom quanto mais cedo você começar a se preparar, começar a separar as faculdades, você vai ver o que ela quer. Se ela pede que você escreva algo, precisa de alguma coisa, você tem que estar atento a isso para você já ir se preparando. Tá trabalhando em sempre projetos voluntários. Você está se enriquecendo como um estudante na sua vida acadêmica e tudo mais, isso importa bastante. É importante ressaltar que você tem que estar muito atento às deadlines, que são o que pega de verdade. Você tem que estar, caraca, quando que isso vai acabar, eu tenho que me prevenir antes das coisas. Você tem que ter pelo menos um mês antes, você tem que ter todos os documentos. Não deixe chegar na última hora, não deixe pra fazer tudo na última semana, porque não dá tempo. Só um exame médico você tem que fazer, demora às vezes 2 semanas pra sair, então não deixe pra última hora. Até mais no Brasil. E essa foi toda a primeira fase, tá? O Catela deu, na verdade, um pouquinho da segunda fase, que é a tradução, mas é bom você ter lá na primeira fase já. Porque a segunda fase ela já é um pouco mais... Sim. Ela já é um pouco mais rápida, por dizer assim. Porque você conseguiu a bolsa, você vai receber um e-mail dizendo para você mandar as traduções, porque vão ser enviadas para universidades. A College List da Rússia, pelo processo do Future English, são 6 universidades na qual você escolhe. Aí o que o governo russo vai fazer? Vai pegar seus documentos para enviar para a primeira universidade. Eles vão analisar a sua aplicação. Se você for aceito por ela, você vai receber um e-mail dizendo que você foi aceito. Aí você vai entrar com todo o processo de pegar visto, aí pegou o visto e tudo mais, você pega o avião e vai para a Rússia. Se não passar na primeira opção, vai para a segunda e assim por diante até você ser aprovado. E eu acho que é isso. É isso, e a universidade vai mandar um e-mail, né? Vai mandar um e-mail falando que você foi aprovado, vai entrar com o processo de visto e tudo mais, e daí depois... dica pra vocês, curiosidade, o visto da Rússia ele é válido a partir de uma data, não vá antes da data do visto. Teve alguns amigos meus que falaram que eles receberam, não posso ir antes, porque meu visto vale a partir de tal dia, então presta atenção nesses detalhes. É bom prestar atenção em todos os detalhes, você ter tipo, uma coisa bem programada, ser organizado, porque conta muito ser organizado. Ser muito importante ser organizado, realmente. Porque o que conta nisso tudo é ser organizado. Vamos supor que uma coisa você não tem, você não sabe lá, você esqueceu, já era, entendeu? E como que você vai querer que a universidade te aprove se você não conseguiu nem organizar seus documentos? Vai pegar mal pra você. Ainda mais se você conseguir uma carta de mudação de alguém cabuloso e no final você não passar por um algo bobo. Uma coisa que eu não falei, sobre a bolsa de estudos do Future English, pra quem às vezes pode ficar com dúvida, mas eu vou ter que fazer o curso em inglês? Existem cursos em inglês na Rússia, mas eles não têm bolsa. Porém, os cursos em russo, eles possuem dentro da bolsa 1 ano para você aprender língua e cultura russa. Você fica um ano aprendendo só russo. Ou seja, você não precisa correr quanto tempo para aprender russo agora, você vai aprender lá depois, pode ficar tranquilo. Uma coisa que a gente esqueceu que foi muito importante, O quê? que da ampliação, que conta em tudo isso, é que você tem que mandar o teste de inglês internacional. Não é obrigatório. Não é obrigatório? Mas conta. Caraca, mas é importante, não é? Não é obrigatório, mas Você não sabia se que não era você obrigatório. possui uma boa nota no IELTS, por exemplo... porque tem esses testes internacionais, que são IELTS, TOEFL. São testes que ele vai crescendo cada vez mais no seu portfólio. Quanto melhor seu portfólio for, mais as chances de você passar. Só falando, não é 100% de chance que passa. Então. Porque não depende só de você, depende do cara lá olhar a sua aplicação e falar, esse cara tem o perfil da minha universidade. Além de ser uma questão um pouco de sorte, às vezes, mas quanto mais você se preparar, continuar tentando não desistir, não vai ajudar. Esses testes de proficiência, eles ajudam realmente bastante, eles têm um peso relevante. Mas você tem que saber inglês, não dá pra chegar lá sem saber inglês. É um teste que você tem que estudar inglês e ir lá... Você vai aprender russo com base no inglês, não com base no português. Então é bom você aprender inglês primeiro. Porque tem outros alunos estrangeiros que vão estudar com você e eles não falam português. Então se prepare para isso. E outra coisa, pense grande, porque você está indo para a Rússia. Então, por mais que você não esteja ainda na sua universidade de escolha, você vai ter 1 ano para se preparar e por estar dentro do território, você pode pedir transferência para outra universidade. Além de contar, rapaziada, você está na Europa, você não está na esquina do Brasil. Se você for para Moscou, você pega um trem para Alemanha ali de boa, entendeu? Você consegue viajar a Europa inteira da Rússia. Você não está indo para o Paraná ou para alguma coisa, você está indo para outro país. E lembrando, para quem não conhece, existe a Transiberiana. Você pode ir de Moscou até Pequim pela Transiberiana, que cobre a Rússia inteira. É um trenzão. E a Rússia é um país enorme, tem muitas universidades lá, então você não precisa ficar preso apenas a uma cidade. Eu, por exemplo, Moscou é apenas a minha terceira opção. Minha primeira opção fica em Novosibirsk, na Sibéria, capital da Sibéria. É muito frio. Novosibirsk. E a minha segunda opção fica uma cidade chamada Vladivostok. Ela fica entre China,
Coreia e Japão. Ela fica lá do outro lado da Rússia, a 11 horas seria 11 horas de diferença de fuso horário. Então, tipo, é muito longe, mas mesmo assim, uma das melhores universidades que tem. Isso aí é para mostrar todas as oportunidades que você tem, desde do frio ao calor da Sibéria, porque ela faz calor também. Só para falar, ver o último podcast. O segundo podcast a gente falou porque a Rússia não é só frio. Detalhe, para você aplicar para a Rússia não precisa só ser apenas para graduação. Você pode aplicar para graduação, pós-graduação, mestrado quanto doutorado. E você pode aplicar também para Summers and Winters Schools. Você fica ali, explica isso um pouco, como é que é a diferença disso? O Summer, Winter, o Winter é a mesma coisa que o Summer, só que na inverno. Só que são cursos de meio período que você não fica. Você fica em torno de 6 de alguns meses lá, você aprende sobre a cultura russa, aprende a língua russa, você volta para o seu país depois, mas você ganha uma experiência internacional e isso conta muito no seu currículo também. É importante, rapaziada, você pode ver que não é um processo simples, não é só uma linha reta que você só vai sem parar, é muita coisa que você tem que estar atento. É uma montanha russa. Você pode, às vezes, você pode estar passando sem alguma coisa, você tem algo a mais que outro estudante não tem, é bem individual. Não é estudar 14 horas por dia com a bunda na cadeira e lendo o livro, é um processo totalmente diferente, é um processo que você tem que correr atrás. Você não precisa aprender matérias que depois você não vai precisar usar depois. Você vai, no processo, você vai mostrar quem é você como aluno. Isso é algo bem diferencial. Porque no Enem você tem que aprender todas as matérias, fazer a prova e passar todas as matérias. Né? Aqui você tem que ter uma organização, você tem que falar quem você é, você tem que fazer cartas, você tem que fazer tudo para mostrar que você é um bom aluno. E sem contar que a Rússia está crescendo muito nesse sentido, porque muitos alunos de outros países nas regiões em voltas querem ir para a Rússia. O pessoal da Lituânia, Estônia, muitos chineses vão para a Rússia. Às vezes até estudantes da Bielorrússia, apesar de tudo, eles buscam estudar na Rússia. Os brasileiros estão procurando muito a Rússia, inclusive minha fonte de informação na Rússia é um aluno que faz medicina lá na Rússia, ele é brasileiro. Temos 6 amigos nossos que estão lá, um que já foi antes, 5 que foram ano passado. Então, E sem contar, pessoal, que enquanto todo mundo está buscando os países mais movimentados ou está tendo problemas, por exemplo, muitos brasileiros, muitos imigrantes, na verdade, de todos os países, buscam os Estados Unidos, Inglaterra, Espanha. Pense grande, porque tem muita gente indo para lá. E às vezes você pensar um pouco fora da caixa, de outra forma, você consegue viver experiências que você achou que nunca ia viver. Tem uma estratégia, porque vamos supor que você... todo mundo para os Estados Unidos, eu quero fazer isso também, você tem que competir com muito mais gente. Vamos supor que na Rússia tem uma universidade que tem contato com a Universidade dos Estados Unidos. Você pode ir para a Rússia, fazer transferência daquela universidade para outra. Tipo, é uma coisa que existe realmente, é possível. Uma coisa, tem um acordo europeu em que os currículos em alguns países da Europa valem entre eles. Então você não precisa, você pode ir muito bem para a Rússia e trabalhar em outros lugares. Sim. Mas a Rússia é uma grande experiência porque é um lugar novo, você não conhece. A gente está vindo aqui apresentar para você a Rússia e mostrar que ela não é um país que todo mundo pensa. Que daí vem os estereótipos que a gente colocou no segundo podcast. A Rússia não é o que todo mundo pensa que é, um país comunista e tudo mais. Ela é um país grande, um país muito bem desenvolvido, um país que tem crescido, principalmente na educação. Caiu a cadeira. De novo. Aí, galera, cortando, ele tava falando muito bem e a gente destruiu. Conte quantas vezes a caneta caiu no podcast. Mas tudo bem, esse aqui foi um podcast que a gente não achou que ia ser tão grande, mas no final deu bastante coisa. E espero que vocês tenham gostado. Esse aqui foi o primeiro sobre o estúdio na Rússia mesmo, depois a gente vai focar... Esse aqui foi um geral, na verdade. Depois a gente vai focar em cada coisa pra falar pra vocês. Qualquer dúvida, manda no Instagram, a gente responde lá. Ou então manda no comentário do YouTube que a gente também responde. Só entrar em contato, rapaziada. Segue a gente lá nas outras redes. Tem o projeto do Greencast que tá falando sobre sustentabilidade. Tem o projeto de games que tá fazendo lives de jogos e aprendendo inglês no Mixer e agora migrando para Twitch. Também tem nosso canal no Discord, tem nossas redes sociais do Instagram e no próprio Facebook. Segue o Instituto também. Tem muita coisa, gente, se vocês quiserem conteúdo, tem bastante coisa. Dúvidas, qualquer curiosidade, quero aplicar pra ela. Escuta esse podcast e já sai babando pra fazer essa corda. É só... Sai babando. Você quer alguma coisa? Manda mensagem que nós falamos com vocês. Sai babando. E olha também os posts, o Estúdio na Rússia no Instagram tem muitos posts de publicação, então é só procurar lá que vai ter muita coisa pra você saber. Principalmente sobre algumas universidades, que a gente já postou algumas coisas, só procurar lá que você consegue achar certinho. Então é isso, rapaziada. Das Vidânia aí pra todo mundo. Das Vidânia. E é isso aí, galera. O quarto Podkovski aqui. É isso aí. Das Vidânia. Valeu!